logo quando eu perguntei sobre por que o tema do mago, né? Você falou um pouco sobre essa experiência estar no cotidiano. Mas se você pudesse falar um pouco sobre que exemplos são esses para o pessoal se sensibilizar, se tocar que o tema da magia, né, faz parte de fato do nosso cotidiano e que isso então tem que ser uma categoria analisada também do ponto de vista histórico. Que está presente no nosso cotidiano, nós temos 500 mil exemplos aí para dar. Se a pessoa está minimamente assim atenta em olhar um pouco os cartazes fixados em postes, nós encontramos ali, né, algumas vezes o chamado: traga o seu amado, a sua amada, em 2 dias, 3 dias, etc. E tal. Essa estrutura apresentada ali nesse cartaz, isso está presente nos papiros mágicos gregos, né? O cara trazer de volta, a partir de determinados encantamentos, trazer essa pessoa que você tanto quer de volta. Ou, por exemplo, é comum você olhar nos automóveis estacionados na rua, às vezes um plástico, um adesivo, não é? Então, o sangue de Jesus tem poder. Ou então um peixinho colado lá no carro, ou outras frases poderosas de efeito, né, também aparecem. E aí, quando você começa a prestar atenção aonde essas referências vão aparecendo, quase nunca é no para-choque dianteiro do veículo, quase nunca são nos vidros laterais do veículo, quase sempre é na traseira do carro, ou no para-choque, ou no vidro traseiro do carro, ou no porta-mala lá, o peixinho, ou um São Jorge, não é? Ou o emblemazinho lá, o de Maria, ou o retratinho de Jesus. Quer dizer, o que esses elementos estão dizendo para um cara como eu, que fico prestando atenção nesse entorno, né? Que, em primeiro lugar, o proprietário do veículo é cristão. Em segundo lugar, ele é tão cristão que a fé dele transbordou. Ele faz questão de anunciar para todos, não é, o tamanho da fé que ele tem. E, em terceiro lugar, se o sangue de Jesus tem poder, não é, ele há de conduzir o veículo dele com toda a tranquilidade do mundo para evitar de ele bater em alguém. Mas na traseira do carro dele, só Jesus salva. Então, há um elemento presente na escolha que parece ser assim meio... eu coloquei aqui porque aqui fica mais interessante. Mas esses emblemas, essas referências, elas têm um caráter de proteção. É muito comum você entrar na casa de alguém e ter uma Bíblia aberta. Normalmente é um salmo comumente virado para a porta de entrada, ou um elefante com a bunda dele voltada para a porta, ou quando você abre a porta já se depara com um espelho, né? E aí você mesmo reflete a sua imagem ali, né? Você está refletindo a sua imagem. Tudo isso são anteparos mágicos, né? Elementos que nós... Tem até uma palavra, né, chamada apotropaico, do verbo tropé, né, do verbo de reter aquilo que a gente às vezes chama o olho grande, a inveja, né? Então, retém aquilo ali e devolve, né? Então, o elemento mágico, ele não é tão estático assim, né?
é uma dimensão muito holística da vida, do mundo, onde tudo está preso a tudo, e aonde se desencadeia uma certa batalha, uma certa luta nisso aí. Até mesmo uma questão simples, não é? E isso era muito próprio no contexto antigo. Quando a gente lê, por exemplo, Marcos 5, Jesus vai a Gadara, ele com um grupo de discípulos. Eu acho que a gente dá um exemplo também dele, de Jesus aqui, de Marcos 5. Então, Jesus vai entrando em Gadara, ele está na Decápolis, é do outro lado, é o que a gente chamaria hoje, um pouco ali, o final da Síria, Jordânia, está ali naquela meiuca ali. E Jesus vai andando, de repente tem um cidadão lá preso por correntes, no sepulcro, bate o olho e diz: Ei, Jesus de Nazaré, que queres tu comigo? A primeira pergunta que o leitor tem que fazer é como é que aquele cidadão sabe que quem vem é Jesus de Nazaré? E o que significa evocar o nome de alguém? Então Jesus escuta lá a malandragem falando o nome dele e diz: Ô diabo, cala a tua boca. Ato contínuo, qual é o teu nome? Por que essa preocupação de saber o nome? Isso está nos exorcismos televisivos, em exorcismos em muitas igrejas espalhadas por esse país, né? Onde, depois da exibição de poder lá da liderança religiosa lá em cima, ele diz: bom, agora já deu, não. Diabo, qual o teu nome? E aí, naquele momento que o diabo diz o nome, imediatamente, dentro da lógica, né, da mística judaica, da mística cristã, que é o que nos interessa particularmente, é o que a gente discute aqui nesse livro, né, dentro dessa dimensão, quando você diz o teu nome, imediatamente, se você está possuído por um demônio, por uma legião, como é o caso de Marcos 5, imediatamente um anjo de uma legião superior à daquele demônio entra em ação e amarra, prende aquele demônio, de modo que ele fique subordinado à sua autoridade. Então, para muitos passa despercebido, né? Porra, o cara fala o nome de Jesus sem saber quem era Jesus. Jesus também está preocupado de saber quem é o nome do cidadão. Eu não sou um, eu sou muitos, me chamo Legion, né? Me chamo Legião. Então, reparem que tem uma luta aí que é marcadamente no campo da mística, com um desdobramento no campo da magia, né? Então, Jesus não está num caldeirão, ele não tem um chapéu pontudo, nada disso, mas tanto lá no século I quanto no século XXI, né, é sempre de bom tom. Se você vai na casa de alguém, olha lá uma planta, olha uma rosa, diz: pô, que rosa bonita, graças a Deus, porque do contrário, não é? Tem umas coisas ruins, tem gente que coloca umas espadas de São Jorge logo na porta, para ir quebrando, para ir queimando. Então, esses elementos, né, eles não são simples objetos, como um adesivo colocado na traseira de um automóvel, no para-choque de um automóvel. Isso não pode ser lido como: eu achei que ficou bonitinho ali, né? Bom, se é para ficar bonitinho, bota no lado, no vidro lateral, percebe? Mas por que quase sempre na traseira? Então, de novo, né, esses filtros de leitura, essas coisas,
discutem situações de um cotidiano, seja no tempo presente, seja no período de Jesus, para mostrar o quanto essas estruturas mágicas, que parecem tão distantes do cristianismo, estão encravados nele. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E lembrando que o livro dos professores André Leonardo Chevitarese e Daniel Jus segue em valor promocional até o dia 31 de dezembro no site da editora Cliné.